Olá pessoal, Felipe Hoffman aqui representando Felipe Carvalho, meu xará, o caçador de carros, no evento da S10, da nova S10 2025, as novidades que o pessoal da Chevrolet veio mostrar para a imprensa. Eu gostaria de mostrar algumas partes técnicas. Em termos de chassis e braços de suspensão, suspensão em geral, é o mesmo carro. Motorização, mesmo motor, só que atualizado. Então ela está entregando melhor consumo, melhor desempenho. Muito graças à nova transmissão de 8 marchas, mais eficiente. Então ela conseguiu baixar 1 segundo de 0 a 100 e melhorar em até 13% o consumo de combustível. Que a gente tem a Z71, LTZ e a High Country. Todas têm um farol de LED, que além de bonito, dá aquela imponência, né? Você está na estrada, pessoa vê você vindo atrás com aquele farolzão. É outra aproximação, né? A pessoa já sai da frente. E além disso, a iluminação muito melhor. Mas a central multimídia também é igual em todas as versões. E o que muda entre elas são acabamentos e refinamentos. Z71, que é a versão de entrada, tem até uma versão que a gente está fazendo os testes aqui fora dessa versão de entrada, vermelha, que é lindíssima, é a cor que eu mais gostei dela. E o que significa esse Z71? O pessoal da GM está me explicando. É um código interno que quando eu tenho um carro que atende critérios off-road, ou seja, pneu, suspensão, chassis, 4x4, se ele atende esses critérios, lá dentro da GM eles falam, essa aqui é a versão Z71. Então digamos que se a Montana tivesse a versão 4x4 com apelo off-road, teria a versão interna na discussão deles de projeto, a Montana versão Z71. E eles decidiram trazer isso para o mercado para explicar melhor e já deixar essa marca registrada. Então a gente está aqui na High Country, a gente tem pneu mais de uso de asfalto, enquanto na versão Z71 é pneu mais focado em uso misto, melhor para o off-road. Olhando aqui de frente, indo para a parte mais técnica, modificaram toda essa dianteira, ficou mais bonita, mas aumentaram as entradas de ar. Isso eu posso até prejudicar um pouco a aerodinâmica, mas eu garanto melhor arrefecimento. Uma coisa que o pessoal sempre gosta de criticar, mas por bobeira, freio a tambor na traseira. Pô, mas você vê, tem uma concorrente que tem freio a disco. Por que eu continuo usando freio a tambor na traseira se eu tenho um carro que faz 0 a 100 em menos de 10 segundos? Freio a tambor, eu tenho mais torque de frenagem. Então quando eu ponho 1 tonelada aqui em cima, eu preciso de força nessa roda traseira para frear. E no uso, digamos que eu estou no uso de pista, quem vai superacrescer primeiro vai ser sempre o freio dianteiro, mesmo sendo a disco. Então isso aqui não tem desvantagem nenhuma. Mas e o tempo de resposta? Hoje em dia, com a atuação do sistema de ABS, não tem tanto problema disso também. Outra parte que eu gosto de comentar muito nos carros que eu avalio, e num carro construído sobre o chassi, é mais complicado ainda de se acertar, é o espaçamento das peças da carroceria. Por quê? Quando é monobloco, tudo é rígido. No chassi, eu tenho apoiado ele com buchas no chassi. E durante o off-road, isso tudo torce. E quando torce, se a carroceria vai torcendo em cima do chassi, corre o risco de eu ter interferência das peças. E não é o caso aqui. Então isso mostra o padrão de qualidade que eles estão atendendo e principalmente de produção. Esse capô, a hora que a gente vai abrir aqui, ele é extremamente pesado. Você vê que ele é pesadão, robusto. E mesmo assim eu tenho um espaço de carroceria que muito carro hatch ou sedã de outras marcas não tem. É bem pequenininho o espaço. Onde você vê isso aí também, o espaço entre a cabine e a carroceria. Você vê que é pequenininho. Quando você tem muita torção de chassi, você é obrigado a ter mais espaço aqui para a carroceria não interferir com a cabine. Na versão High Country eu tenho todo esse acabamento aqui de carroceria, de caçamba. Esse Santo Antônio que faz mais parte aerodinâmica. E depois, quando a gente for testar aí, pegar o carro de teste, para a gente ficar alguns dias com ele, a gente vai brincar com aqui, que você vê que tem uma capinha nessa parte aqui do Santo Antônio e outra capinha aqui na lateral.
A gente vai tirar ela, que agora o carro está sendo gravado para a imprensa, a gente não pode ficar desmontando, mas acredito que seja para você apoiar a bicicleta aqui, botar um suportezinho de bicicleta aqui e outro suporte de rack nessa parte. A gente vai descobrir isso depois. Suspensão teve modificação em carga e mola de amortecedor. Outra parte técnica que eles demonstraram para nós foi a redução do ruído e a melhoria do conforto. Então, apesar de ser um carro que leva 1 tonelada, faz off-road, ele é bem confortável na estrada e no asfalto. E outra parte legal que eu gostei muito, abri o capô para vocês verem. Como eu disse, né, um capô pesadão, robusto. Mesmo assim, você vê que os espaços entre ele e o paralama, entre a grade, entre o farol são pequenos. Até para levantar ele, eu mesmo sendo um cara alto, não sou um cara fraco, você vê que é difícil, não é tão simples. Mostrando que é bem robusto, tem isolamento acústico. Eles mostraram isso durante a apresentação, que eles aumentaram o isolamento acústico desse carro. Então, tanto de ruído de pneu, vento e motor. Mas o que eu achei legal, a questão de ser um veículo 4x4 e bem capaz de atravessar trechos alagados. Eles homologaram para 609 milímetros, ou seja, 60 centímetros arredondando. Não é muita coisa o homologado. Tem concorrente que é para 800 milímetros. Porém eu, Felipe Hoffmann, não me sentiria nada desconfortável em chegar e pegar uma emergência, um trecho que eu pudesse bater água até no farol ou subir no capô. Por quê? Geralmente esses 600 milímetros não é em relação ao sistema que eu tenho aqui do motor, em si entrada de água na cabine. Porque dentro da cabine eu tenho outros módulos que, se molharem, podem dar problema. Então, em relação ao motor, aquela hora que eu estou empurrando água, ou seja, eu não vou entrar água na cabine, eu com certeza não teria problema nenhum em arriscar mais do que 600 milímetros. Apesar que eu posso perder a garantia com isso. Mas por que eu afirmo isso? Alternador mais alto possível. Está quase na linha do capô aqui do paralama. O alternador, se bater água nele, você pode queimar. Então ele é mais alto possível. Módulo do sistema eletrônico. Bem alto e protegido, atrás de tudo. Então para bater água aqui é muito difícil. E o próprio sistema de filtro de ar, que além dele captar ar na região mais fria do carro possível, atrás do paralama, você vê que ele tem um duto que entra aqui e fica bem nesse vão entre o paralama e a longarina. Ele capta ar aqui, uma região que também é difícil, mesmo você empurrando a água aqui, muito difícil de vir para cá, porque você faz aquela onda e cria um vazio. E se mesmo assim ele admitir, ele é aquele famoso filtro de ar circular, ou seja, o ar ele vai entrar por aqui e ele vai circular para depois entrar pelo meio. Nessa que ele circula, se eu admitir ar ou muita poeira, pela própria força centrífuga, ele é expelido aqui embaixo. Ele tem uma valvulinha de saída aqui embaixo. Ou seja, de mão única, né? Só sai, não entra. Então se entrar água, muito difícil esse motor beber água. Então vai ter gente que vai comprar essa picape e vai colocar snorkel. E é bobeira, porque só com isso aqui é quase que garantido que você não vai admitir água. E só para fechar, é o mesmo motor que tinha antes, com atualidades. Tem 7 cavalos a mais, 52 kg de torque, 1 kg a mais só de torque, quilograma força metro, do jeito certo de falar. Mas eu ganhei muito em desempenho, melhorou a curva de torque. Falando da parte traseira aqui, ficou bem mais bonito, deu um ar melhor. Por que eu estou falando isso? No fundo é a S10 antiga, mesmo chassi, mesmo mecânica no geral, mas com melhorias. Por que isso? Poderia trazer a Colorado. É bobeira, porque no final eu tenho um carro que atende muito bem os critérios, mais que os concorrentes que vende mais no mercado aí, em termos de segurança, ruído, conforto, num projeto que foi só atualizado. E se eu trouxesse a nova Colorado ia ficar muito caro e o mercado não ia pagar, sendo que eu já estou entregando muita coisa boa nesse carro. Então
é o famoso para que eu vou trocar 6 por meia dúzia e o meia dúzia sendo mais caro, né? Então uma das melhorias que eles fizeram aqui, além da estética, é a abertura da tampa da caçamba, que tem esse sistema de amortecimento que desce devagarzinho. Então não é só mola, é um sisteminha de amortecedor também, que a gente pode ver aqui, que nem tampa de porta-malas, né? Óbvio que essas tampas são obrigatoriamente feitas para eu poder sentar na traseira dela, que é o padrão americano, né? E agora ela também tem esse auxílio para fechar que fica levinha, tem a mola, mas também tem tranca elétrica aqui. Então quando eu tranco o carro, eu tranco a caçamba e eu não tenho acesso à caçamba, a não ser que eu corte a capota marítima, né? E falando aqui do interior, obviamente chave de presença com um botãozinho, que tem muito carro que é aquele sensor, né, de toque. Eu não gosto, eu prefiro o botão, porque imagina um carro desse usado em fazenda, o cara com a mão suja, cheio de terra, tentando botar no sensorzinho de toque, não vai funcionar. Então no botão eu consigo abrir facilmente. Você abre a porta e vê que é robusta pra caramba, né, pesadona. O que eu gostei, que no vídeo do off-road a gente consegue ver atuando, ele está chateado que a bateria está baixa. Ó. Você tem um seletor da transmissão aqui, 4x2, 4x4. O 4x4 reduzido só entra quando está em neutro. E eu achei muito legal que além da luzinha piscando, como as concorrentes ficam, ou piscando no próprio botão ou no painel, ele te dá a instrução. Durante a pilotagem no off-road eu mostrei isso daqui. Então ele te dá a instrução do que você tem que fazer. Tem que colocar em neutro para aí sim entrar reduzida. E o acabamento interno, óbvio que muda de versão para versão, forro de porta, esses mimos, mas o principal é, tanto o painel de instrumentos como a mídia, é igual para todas. Então, mesmo você comprar Z71, que é a versão mais capaz no off-road, mais tem um apelo mais esportivo e estético, eu até prefiro, mais do que a High Country, que é mais urbana, em termos estéticos. Mas você tem todos os mimos aqui, com raras exceções, como ar-condicionado digital e outras coisinhas pequenininhas. Mas em termos de capacidade, parte técnica, é tudo igual. E a transmissão, a gente espera depois avaliar, mas eu estou bem empolgado com essa transmissão de 8 marchas, que traz consumo e desempenho, e trocas mais suaves. Mesmo porque o principal desse carro não foi só essa parte estética, algumas modificações como o câmbio, mas sim na parte de eletrônica. Eles mostraram, que eles chamam de inteligência artificial, um refinamento melhor da eletrônica, que ajuda a trazer esse desempenho e esse consumo melhor, não só nas trocas de marchas, mas por exemplo, se eu estou com um carro 0 km, depois eu estou com 200 mil km, eu não vou sentir essas diferenças, que a própria eletrônica vai se ajustar ao próprio desgaste do carro. E isso é muito bacana. Gosto muito dos bancos da GM, tem esse apoio lateral. Então em curva você não ficar solto. É bem confortável. É ajuste elétrico, porém não tem memória. Então assim, se não tem memória, eu por mim nem teria o ajuste elétrico. Mas tem quem goste. E todas as versões vêm com o sistema OnStar, 13 meses de graça, que te dá toda assistência de socorro, guincho, localização do carro, então até para seguro fica mais barato. Todas as versões têm a câmera de ré de alta definição, então a imagem é muito boa, com traçado por onde o veículo vai passar. E a diferença da High Country é que ele tem sensores laterais, então imagine você saindo de uma vaga, você está estacionado tipo uma vaga de shopping, você não consegue ver quem está vindo, você está saindo de ré, e os próprios sensores identificam que possa ter um carro vindo e possa haver a colisão. Então, na versão topo de linha, você consegue ter essa vantagem que te auxilia no estacionamento. Outro item que se reclamava muito da S10, parece bobeira, mas é o ajuste de profundidade do volante, que antes era só para cima e para baixo, entregando um pouco a idade do projeto. Eu ajustei o banco dianteiro para minha posição de dirigir. E mesmo assim eu tenho 1,88 m, estou livre na cabeça e nas pernas. Não preciso dizer que todas as versões são airbags laterais, de cortina, dianteiro, controle de estabilidade eletrônico, ou seja, um carro extremamente seguro.
E quando eles falaram que não modificaram o chassi, nem os braços de suspensão, só trabalharam em amortecedor e mola, eu fiquei relativamente feliz. Por quê? Porque já era confortável e já tinha uma dinâmica boa e provavelmente só refinou mais ainda o conforto. E eu falo feliz porque ano passado eu participei do treinamento da rota do curso de pilotagem da Polícia Militar de São Paulo. E eles têm a SW4 e a Trailblazer. E não deixa de ser esse carro, só que em formato SUV, né? E eu vou te falar, eu tive que dar o braço a torcer. Porque o que o carro fazia de curva no treinamento, 4 policiais dentro, geralmente esses caras da rota de São Paulo são pessoal grande e pesado, a maioria ali perto dos 100 quilos, ou seja, 400 quilos na cabine, ou seja, o CG lá em cima. A gente vinha a mais de 80 por hora e fazia desvio brusco como se tivesse uma criança atravessando a pista. Ou seja, o famoso teste do Alce, que é a 60, fazia 80. A Trailblazer deles é 2015, ou seja, não tem nem controle de estabilidade eletrônico. É o raiz mesmo, projeto de suspensão raiz. E aquilo não tombava. Chegava às vezes no erro ali do piloto de escorregar de lado, que nem um kart, e não tombava. Ou seja, apesar de ser um carro alto pra caramba, capaz de levar 1 tonelada e muito bom em off-road, no asfalto ele não decepciona. E na época eu perguntei pro instrutor, o Oliveira, que é o instrutor que dá curso no Brasil inteiro nessa área. Ele virou e falou, perguntei para ele, você prefere essa Trailblazer ou você preferiria um sedã? Porque se você pega uma picape da Chevrolet que faz tanta curva assim, imagina um sedã. E ele falou, não, eu prefiro a Trailblazer. Falei, por quê? Porque no asfalto ela não decepciona, eu consigo perseguir qualquer outro carro pequeno. Mas eu também, se o bandido tá com aquelas motos tipo BMW e sai subindo escada, eu subo escada com ela também. Então é um carro muito capaz em diversas situações e é por isso que eles gostam tanto. E não tem porquê a S10 ser diferente. Óbvio que a gente não vai botar nesse extremo, né? Mas tem tudo para ser um carro extremamente seguro, bom de conforto. E quando você precisa de desempenho, principalmente em curva, ele não vai te deixar na mão. Outra parte da carroceria que eu gostei, porque eu tenho uma loja de produtos da Thule, ou seja, a gente vende suporte, rack de bicicleta. Tem muito cliente de caminhonete que vem e não tem isso daqui, ou seja, as longarinas, que você pode fixar rack. São, se eu quero levar uma prancha, alguma coisa, eu ponho o rack aqui. Se eu quero botar a bicicleta, tudo bem, que a bicicleta fica tão alta que é difícil de colocar. Mas tem cliente que põe, tem cliente que põe aqui na caçamba. Mas eu tenho uma longarina que não é estética, tem muita marca aí que faz essa longarina estética. Chega lá na loja para botar rack e a gente não consegue. Aqui não, dá a impressão que dá para levantar o carro por ela, de tão robusto que é. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o Felipe Carvalho, caçador de carros, dar essa oportunidade de fazer esse trabalho com ele, pro lançamento de um baita carro desse. E espero vê-los na próxima, principalmente quando a gente conseguir um carro desse para testar no dia a dia. Eu fiquei bem curioso para andar no asfalto, não só no off-road. Legal, pessoal? Obrigado, até a próxima, hein?